Senhoras e senhores ouvintes, internautas de diferentes contextos geográficos, no dia 1º de abril se costuma celebrar a mentira, algo que não deveria ser celebrado, nem brincadeira, né? Mentira, a depender do contexto, é algo pode complicar muitas situações, em muitas situações mesmo. É, Era muito comum nas escolas o cidadão inventar uma coisa lá grotesca e quando a pessoa se assusta, respondia que era 1º de abril, que era o dia da mentira. Bom, a brincadeira de escola, a brincadeira sadia, que no mesmo momento que você fala algo que não é verdade, você desmente, você começa a sorrir, brincar com seus colegas. Essa brincadeira de escola é tranquila. O grande problema é quando essa brincadeira ela não se restringe à quinta, sexta, sétima série do ensino fundamental e ela acaba seguindo com o cidadão até a vida adulta. A mentira na vida adulta. E como se mente no Brasil, né? Notadamente temos políticos, né? Há políticos que prometem verdadeiros absurdos quando são candidatos, depois joga tudo aquilo no lixo. Isso é muito comum. Tanto é que a classe política do Brasil, brasileira é muito mal avaliada, tanto de quem está no executivo municipal, estadual, federal, quanto aqueles que compõem o legislativo, né? Por exemplo, as câmeras, assembleias, o próprio Congresso. Há um descrédito de muitos políticos por causa das mentiras. Verdadeiros absurdos que se conta. Então, a mentira pode ser complicada quando você adota isso como uma prática de vida. E o cidadão procura normalizar, naturalizar a mentira. Então aí é um perigo muito grande. Vamos a alguns exemplos. O cidadão em casa não paga a energia da casa, né, diz que não tem condição de pagar, que não teve dinheiro, e inventa uma desculpa esfarrapada lá. Passou o final de semana bebendo e pagando para os amigos, não paga lá o fornecimento de água. E você tem lá o corte da água, o cidadão vai lá e religa essa água. Então, uma prática como essa aí, o filho está vendo o pai adotar uma prática que é completamente absurda. Ele está contando mentiras, ele não tem dinheiro. Não tem dinheiro para pagar a conta de água, não tem dinheiro para pagar a conta de luz, mas tem esse dinheiro para bebedeira de final de semana, para pagar para amigos, para colegas. Então, quer dizer, é algo absurdo. Há mentiras que são claramente descobertas no contexto das redes sociais. Por exemplo, o cidadão não paga a pensão alimentícia do filho, e tem coisas aí que são absurdas. Às vezes, o cara só tem que dar R$ 300 por mês, o que é muito pouco, não dá para nada. Para uma mãe tentar criar um filho, e mesmo esse valor abaixo, ele não quer dar. Ele diz que não tem condição, que tem outra família, que está ganhando pouco, que é assalariado e coitadinho disso, coitadinho daquilo. Quando se acessa as redes sociais desse cidadão, consta lá nas páginas das redes sociais. O cidadão lá na praia, bebendo uísque, bebendo cerveja cara, informando que acabou de trocar de carro, num desses shoppings aí vestido bem. Não tenho nada contra o lazer de ninguém. Se o cidadão quiser ter o dinheiro para trocar de carro, se quer usar perfume caro, use, quer usar roupa cara use, nenhum problema. A questão aí está na mentira. Se contou, se falou que o cidadão é um mero assalariado e que não tem condição de pagar a pensão alimentícia do filho. Depois se descobre que aquele salário dele é só um bico, que na verdade esse cidadão ele tem outros negócios lá, trabalha com comércio eletrônico, com comércio nas redes sociais aí, e esse cidadão ganha muito dinheiro com isso, então ele está mentindo. Há formas de cidadão enganar. Inclusive a Receita Federal, a gente que enrola aí para não fazer a declaração. Então o cidadão está mentindo. E quando se descobre que ele está mentindo, lá você acessa as redes sociais, vê o cara lá curtindo, e se questiona,
Como é que um assalariado não pode pagar a pensão alimentícia, está aí passeando de escuna, passeando de jet ski, para lá e para cá, e andando aí pelos shoppings com roupa cara? Quando se questiona isso, o filho, a filha, acaba descobrindo que seu pai é um grande mentiroso. Então, quer dizer, que tipo de exemplo se passa? O que é que se tenta passar com isso? Então aí as pessoas naturalizam isso. Acham como fosse uma coisa normal. Né? Contar uma mentirinha aqui, outra acolá. Né? Um caso que acontece muito isso, as pessoas conduzindo veículos, né? Muitas vezes embriagado, e diz que não vai usar o bafômetro, que não bebeu. E quando você percebe claramente que o cidadão está completamente embriagado, não consegue ficar nem de pé, aí, novamente a questão. Os filhos estão vendo, a filha, o filho, todos estão vendo. Estão na escola negativa, na escola ruim, na parte da escola da vida que é ruim, que é você aprender os defeitos com os pais. O cidadão, os filhos pequenos estão ali vendo um pai e uma mãe mentindo o tempo todo. Aí que tipo de exemplo você vai passar para um filho desses? Uma professora solicita na escola um material escolar, um livro, um material paradidático lá que custa R$ 35 para fazer uma atividade lá de literatura, fazer atividade de gramática, uma atividade escolar. Ou lá um mapa, um livro lá com mapas, para fazer uma atividade de geografia que custa, sei lá, R$ 50, por exemplo. O cidadão diz que não tem dinheiro, que está apertado, que não tem dinheiro. E vai para a escola e conta todo aquele discurso de coitado, que não tem dinheiro. Quando você olha para o pé, um tênis de marca. Você olha para o celular da mão, um celular daqueles dos mais caros. E quando você passa na rua, encontra esse mesmo pai com 15 garrafas de cerveja no chão, 10 garrafas de cerveja em cima da mesa, com um grupo de amigos bebendo e farreando. Então, ou seja, será que não tem condição mesmo de comprar um material escolar? Ou mentiu? Mentiu para não ser questionado. Então, a questão da mentira, em muitos aspectos, é muito problemático. E muita gente fala assim, é uma brincadeirinha. Não é uma brincadeirinha quando se você coloca a vida das pessoas em risco. Um exemplo que eu sempre cito, o cidadão está em um circo. Então, tem aquela arquibancada de madeira, aqueles circos tradicionais, não são aqueles circos muito caros, não. Mas esses circos populares, de periferia, atraem muitas pessoas. Então o circo está lotado lá, sei lá, 180, 200 pessoas. De repente um idiota fala, fazer uma brincadeirinha aqui para assustar o povo. Aí começa a gritar, fogo, fogo, fogo. O circo não tem extintor, o circo não tem saída de emergência. De uma hora para outra as pessoas começam a descer dos assentos de madeira, aí começam a cair, algumas pessoas pisam por cima da outra, pode ter até óbito. Então você tem dezenas de pessoas feridas, 3 ou 4 pessoas lá que foram a óbito, que morreram por causa de uma brincadeira de mau gosto. E quando você vai questionar quem fez, o cidadão ou a cidadã vai dizer, não, mas era só uma brincadeirinha, foi só uma mentirinha para descontrair. E Não. Esse tipo de brincadeira é perigosa, assim como postagens, que é uma mentira também. O cidadão faz postagens falsas aí na internet. Não tome vacina, que se você tomar vacina, você pode ter vários problemas, que não dá tempo de falar que ele está, são tantos problemas que se fala aí, por exemplo, o infarto se atribui muito à questão das vacinas. Gente, não tem nada comprovado sobre isso. Você vai ouvir que você vai tomar uma vacina ou não, tem que ouvir que é um médico, um profissional da saúde, qualificado, aquele médico da família que vai na sua casa. Com esse profissional que você vai discutir a questão do sistema, a questão da saúde, do que seus filhos precisam tomar. E não é ouvir essa conversa solta aí de redes sociais ou de WhatsApp, que muitas vezes são grandes mentiras. Muita saúde e paz, até a próxima.